Senhor Deus Todo-Poderoso, à medida que nos preparamos para ouvir esta mensagem, pedimos Tua graça e iluminação, que ela seja uma fonte de sabedoria e inspiração, guiando-nos na jornada da vida. Capacita-nos a absorver os ensinamentos com clareza e a aplicá-los em nossas vidas diárias, para que possamos crescer em compreensão e bondade. Que cada palavra toque nossos corações, renovando nossa fé e fortalecendo nosso espírito. Amém. O que é um medo espiritual? Quando eu não enfrento as dificuldades da vida, quando eu não me encorajo o suficiente para me desafiar como pessoa, quando eu me acomodo no meu mundo. A fé é um instrumental para nos fazer avançar esses territórios. A melhor maneira de vencer um medo é racionalizando. Quando você racionaliza, aí fala, gente, por que eu tenho medo de dormir sozinho se não existe absolutamente nada que possa justificar isso, né? Medo de dormir sozinho, hoje nem mais as crianças têm. Eu entendo isso porque guardei muito no meu coração, muitos medos idiotas que eu fui vivendo, e à medida que eu fui tomando consciência deles, eu fui avançando e vencendo. Não tenha medo de ter medo, não. Você vai vencer isso aí, eu te garanto que não é tão complicado assim. Agora, a maior dificuldade é quando a gente incorpora medos, os medos existenciais. Esses são perigosos na nossa vida. Tem gente que tem medo de ser feliz, por exemplo. Por quê? Por causa dos inúmeros entraves que traz dentro do coração, de situações difíceis que não foram bem resolvidas, né? É aquela velha história. A mulher foi traída pelo namorado, aí o namoro não deu certo, acabou por causa daquela traição. Ela vai levar dentro do coração o resto da vida o medo de ser traída. Então dificilmente ela vai estabelecer um outro relacionamento saudável, porque ela vai ficar sempre desconfiada, ela vai querer ser possessiva, porque foi traída um dia, vai trabalhar sempre com a possibilidade de ser traída de novo. Gera uma insegurança, e esse é um problema muito sério. Tem gente que vai enraizando esses medos dentro de si, e depois vai se transformando neles. Aí é aquela pessoa que tem medo da vida, que tem medo de tentar, que tem medo de ir adiante, de ir além. Eu acompanho de perto um processo assim de uma amiga minha que foi, durante muito tempo, refém dos próprios medos. E como é que ela se justificava? Cuidando da mãe. Então ela não viajava sozinha, porque a mãe não queria. Mas no fundo era ela que tinha medo. Ela tinha uma série de receios em relação às coisas da vida, tudo sempre justificado, porque a minha mãe precisa de mim. No dia em que a mãe morreu, a estrutura do medo ficou a flor da pele ali. Todo mundo podia ver, porque já não tinha mais o motivo que antes justificava, e agora precisava assumir-se como alguém que tem medo, como alguém que foi protegido demais ao longo da vida, que a mãe havia feito isso com ela. Criou uma estrutura de proteção e fez com que ela pudesse acreditar inconscientemente que tudo na vida era perigoso. É engraçado, gente, como nós somos vítimas disso. O medo, ele tem que ser um referencial de proteção. Toda vez que eu tenho medo, automaticamente eu tenho que olhar para o cuidado que o medo me sugere. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu não ia contar, não. Eu sofri um acidente tem pouco tempo, ninguém ficou sabendo. Eu estava na casa de uns amigos, né, lá na Bahia, tinha um dia de folga, e aí me meti a andar naquele quadriciclo. Já viu aquilo? E aí, o que aconteceu? Estava lá, o casal de amigos tinha um quadriciclo, muito potente, muito veloz, me deu as primeiras lições, e eu não tenho muito medo de velocidade. Aí o negócio tinha 850 cilindradas. Fomos todos, e aí 2 horas depois eu estava me sentindo o Alan Prost naquele negócio. E aí de repente, gente, eu com muita autoconfiança,
Estava passando assim, um lugar muito bonito, era um barranco, tinha uns 5 metros de altura e do outro lado já era a praia. E aí o que aconteceu? Eu numa velocidade muito alta, eu não passei num terreno de muita depressão ali, de muita irregularidade. Em alta velocidade, o que eu fiz? Capotei o barranco de 5 metros. E se aquele quadriciclo caísse em cima de mim, não ia sobrar nem o fio de cabelo para contar, porque aquilo é pesadíssimo, né? E aí, na hora que eu fui capotando aquele negócio no ar, a primeira coisa que me veio foi: gente, eu preciso sair fora debaixo desse negócio, porque senão eu vou morrer. E foi tão rápido que eu caí em pé, você acredita? Eu dei a reviravolta no ar, o quadriciclo capotou no ar, e eu caí em pezinho, ainda tive o cuidado de dobrar um pouquinho o joelho para não danificar. Até isso eu raciocinei. E aí vi o quadriciclo continuando capotando. Engraçado que na hora, a primeira sensação que eu tive, eu não tive nenhum arranhão, mas nada, absolutamente. Por isso que eu nunca contei isso para ninguém. Só 2 pessoas da minha equipe que sabiam, porque eu tinha um show naquele dia. E aí cheguei lá e contei para eles o que tinha acontecido. Mas naquele momento eu vivi uma experiência muito interessante. Porque eu vi o quanto que na vida eu superei medos. Você não faz ideia do quanto que eu era um menino medroso. Eu sempre fui muito medroso. E naquele momento daquela capotagem, eu agi com muita coragem, porque eu tive tempo de pensar em tudo. Uma fração de segundo, e protegido pela bênção de Deus ali me segurando na hora, né? Porque eu também não posso dizer, eu tenho certeza absoluta que foi Deus que me protegeu naquele momento, mas foi determinante a minha segurança para enfrentar aquele momento de dificuldade. Eu acho que se eu não tivesse passado pelo processo humano que eu já passei, de começar a lidar com os meus medos, eu tinha medo de altura, não podia chegar perto, tinha medo de carro, tinha medo de acidente, tinha medo de tudo. Se de repente eu sou medroso demais e vivo uma situação dessa, é bem provável que eu venha a ter menos chance. E é interessante porque o processo dos medos em nós, ele sinaliza para o cuidado que a gente precisa ter. É claro que nunca mais, se eu tiver a oportunidade de andar naquele negócio de novo, eu nunca mais vou querer me arriscar da maneira como eu estava me arriscando. Por quê? Porque agora gera um medo dentro de mim saudável, que é o medo fruto do aprendizado. Bem, eu já capotei nesse negócio, sei que posso morrer, isso não é brincadeira, eu preciso ter medo dele. Eu não posso ir com muita coragem para as coisas. Uma dose de medo sempre faz bem ao coração humano. Sabe por quê? A gente vai ficando um pouco mais equilibrado na hora de lidar com as situações. Eu tenho que ter confiança no meu modo de dirigir, mas eu tenho que ter medo da potência do meu veículo, porque ele pode me fazer ultrapassar os limites. Não pode retirar minha vida, eu posso morrer antes da hora. Então o medo na dose certa, minha filha, sempre será importante na nossa vida. O problema é você não pode permitir que aquele medo comece a lhe impedir de viver. Tem gente que não viaja de avião. Não é porque não pode, porque não tem condições financeiras, é porque tem pavor do tal do avião. Aquela minha amiga que eu estava contando a história é a mesma coisa. Suava frio, o corpo inteiro quando falava de fazer uma viagem. Sempre teve o sonho de conhecer a Terra Santa. Quando nós dissemos para ela, você vai à Terra Santa, nem que seja amarrado numa coleira de cachorro, ela queria quase morrer. E foi. Segurou na mão de todo mundo, tomou uns 4 Lexotan. E decolou rumo a Israel. Mas é a vida. Só que essa minha amiga, a gente tem que ter paciência com ela, porque só Deus sabe o quanto ela já superou os seus medos. Você também tem os seus medos que você pode... Faça uma lista de todos os medos que você já teve na vida. E de quais você já conseguiu se livrar. São muitos. É o processo humano. A autoconfiança, mas você saiba disso. O medo, na sua dose certa, ele só faz bem, porque ele faz parte do nosso instinto de proteção. Se eu tiver que desabar de novo de um barranco de 5 metros de altura, eu não quero mais. Então vou ter um pouco mais de respeito com aquele veículo que eu sei que ele é poderoso. Não é assim?
Então não tenha muito receio para lidar com tudo isso. E à medida que você vai riscando os medos, você vai se transformando numa pessoa onde Deus tem mais oportunidade. É sempre bom a gente limpar os espaços do nosso coração para que Deus tenha uma oportunidade de agir em nós. É sempre muito bom a gente dar a Deus essa parte. Senhor, trabalha no meu coração hoje aqui, porque eu quero ser um homem mais livre. Eu quero ser um homem mais inteiro. É o que eu desejo a você, viu? Que você não tenha medo da vida. Que de vez em quando o seu coração sinta medo, mas que esse medo sirva para você se proteger, não para lhe paralisar. Não permita que os medos lhe paralisem. Não permita que os medos apaguem a luz dos seus olhos. E eu desejo que a força do coração de Deus possa estar sempre presente com você, lhe concedendo o dom da fé, lhe concedendo o dom do discernimento e o equilíbrio, tão necessário para que a vida seja melhor e mais feliz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E durante o meu período de adoecimento, para vocês terem uma ideia, ele é um resultado que eu fui construindo, né? Ninguém fica doente da noite para o dia, ninguém fica com síndrome do pânico da noite para o dia, ninguém fica com medo das pessoas da noite para o dia, ninguém fica deprimido da noite para o dia. E eu me lembro que o meu primeiro sinal foi justamente na estrada, uma dificuldade que estava enorme, gente. Vocês não sabem como era penoso quando eu ia chegando ao local do evento, quando eu tinha que descer da van, quando eu tinha que encontrar as pessoas. Era uma coisa que não estava no meu controle, sabe? Quem teve síndrome do pânico, quem teve depressão sabe. Não é uma coisa que você controla, que você decide racionalmente. Eu vou viver esse momento e vai ser tudo tranquilo. Não é. Definitivamente não é. E aquilo que antes para mim era uma fonte de tanto prazer, de tanta alegria, de tanta satisfação, de repente deixou de ser. Aí eu comecei a fazer uma retomada, né? Pra vocês terem uma ideia, quando eu lancei o meu CD, eu tive uma época em que eu tinha 25, 26 shows por mês. Às vezes eu ia em casa uma vez a cada 2 meses para trocar de mala. E nenhuma saúde aguenta isso, né? Sobretudo quando você tem uma natureza que pede a quietude. Eu sempre fui assim. Pode não parecer, mas eu sou tímido, muito tímido. Eu enfrento bem. Vou ter que falar para 1 milhão de pessoas. Nem frio na barriga me dá. Eu sou tímido nas relações interpessoais, sabe? Se eu chegar assim numa sala que tenham 6 pessoas, eu fico tímido. Eu não tenho timidez com a multidão, eu tenho timidez assim, no dia a dia. Fico extremamente constrangido quando as pessoas me abordam para tirar foto e eu sei que as pessoas estão olhando ao redor. Tudo isso me faz ficar muito constrangido. Então, eu tenho uma natureza melancólica, a melancolia sempre fez parte da minha vida. Sempre fui um menino triste, digamos assim, né? Não de tristeza, que vida infeliz que eu tenho. Não é disso não. É de uma coisa que eu tenho dentro de mim, que eu não sei de onde nasce, que acaba me identificando muito com tudo aquilo que é naturalmente melancólico, né? Então eu sempre fui assim. Então de repente eu estava num vai e vem interminável, né? Que não tinha fim nunca. Eu ficava naquele vai e vem, uma vida muito diferente da vida que eu sempre tive. Eu me afastei muito das minhas origens, das minhas raízes. Essa vida de muita evidência, ela tem tanto prejuízo pra gente, vocês não podem imaginar. Eu que sempre gostei de estar no meio do povo, com as pessoas. O que mais me fez querer ser padre foi isso. A oportunidade de ouvir as pessoas. Estar com elas. Porque eu sempre quis oferecer aos outros aquilo que eu gostava de receber.
Eu acho que esse é um princípio tão honesto, sabe? Quando você descobre que você gostaria de tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Tantas vezes na minha vida eu precisei ser ouvido e não fui. Em muitos momentos da minha vida eu queria ser ouvido por alguém. Eu queria receber uma palavra que abrisse os meus horizontes, que me ajudasse a pensar diferente. E eu não tive. Eu quis ser padre para isso. Eu quis ser padre para poder oferecer às pessoas aquilo que eu gostaria de receber. Nós somos tão necessitados de alguém que nos discute, né? Sem julgamentos, sem expectativas. Alguém que só escute o que a gente tem a dizer. Alguém que nos coloque no colo com a palavra, com o olhar. Eu sinto que eu fiz muito isso. Esse eu acho que é um dom que Deus me deu, que eu levo muito a sério, que é a oportunidade que eu tenho de colocar as pessoas no colo com o meu olhar, com a minha palavra. Eu tenho muitos defeitos, muitos, mas eu tenho uma capacidade assim quase que natural em mim, sabe, de acolher as pessoas. Eu não tenho medo de gente. Então, de repente eu me percebi padre, aquilo que eu sempre quis ser padre, desde menininho. E aí de repente eu me vi, um padre conhecido, famoso, sem direito de fazer aquilo que eu tanto gostava. E eu fui protelando, sabe? Eu fui deixando de tomar a decisão, eu fui deixando de fazer o que precisava ser feito, eu fui entrando dentro de um rolo compressor que foi triturando muita coisa dentro de mim. E muito da minha essência ficou ofuscada. E nada pode nos tornar mais infelizes, minha gente, do que quando a nossa essência não é respeitada. Quando aquilo que é verdadeiro em nós não tem o seu devido espaço. Por mais que você esteja aparentemente feliz, realizado, lá dentro de nós, vai se criando um espaço como se a consistência fosse acabando, sabe? Como se você mesmo minasse os alicerces da sua casa. É igual uma parede de cimento, por mais sólida que ela seja, se há um vazamento, uma infiltração, um dia essa parede cai. Mesmo que ela tenha sido erguida a partir de cimento, argamassa, tudo isso. Quando a nossa essência não é respeitada, nós criamos um espaço de fragilidade muito grande. Uma fragilidade que vai contar. Que um dia vai gritar. Que um dia vai fazer muito, muito barulho dentro de nós. E foi justamente isso. Foi justamente isso que aconteceu comigo. De repente a minha habilidade em passar por cima de tudo aquilo, de ter uma vida muito contrária ao que me pedia a alma, essa consciência eu tive logo de início. Eu falei, meu Deus do céu, eu dou ao meu corpo um tratamento completamente diferente do que me pede a alma. E ali eu me dispersei, eu me tratei de uma maneira desonesta. Eu estive muito ausente de mim. Muitas coisas da minha vida sacerdotal ficaram de lado. E de repente eu estava doente. O Padre Fábio, que tantas vezes esteve tão inteiro nas coisas, de repente teve que dizer que não era assim. Que a gente adoece também. Que por mais que a gente tenha vontade de ser forte, dizer que está tudo bem, não está. Não está. Mas foi tão libertador para mim, sabe? Porque para mim foi também muito bom. Porque eu me lembro que quando eu comecei a ser conhecido, sempre tem aquela possibilidade de você inventar um papel, né? De você fingir alguma coisa, para as pessoas gostarem um pouquinho mais de você. É uma tentação isso. E eu pensei na hora e falei,
surgiu com a primeira oportunidade de ir fora dos muros da Igreja Católica. Disse: opa, eu vou ser eu mesmo. Porque vai ser difícil. Imagina não sendo quem eu sou. Se eu tiver que me tornar conhecido sendo alguém que eu não sou. E é claro que eu apanhei muito. É um homem vaidoso. Sim, não posso dizer para vocês que eu não sou vaidoso. Gosto de me cuidar, minha vida inteira foi assim, desde menininho. Enfim, optei por ser eu mesmo, fiz a minha verdade prevalecer. E graças a Deus eu sempre encontrei gente muito generosa, gente muito misericordiosa, que trabalha comigo, que me estende a mão, que não me condena. E é por isso que eu gosto de ser assim, sabe? Não faz sentido eu ser o padre da condenação. Primeiro porque eu acredito num Deus que me dá a oportunidade todo dia de me refazer, de me corrigir, de entender o meu mecanismo, de não me desprezar por isso, de não me jogar fora por causa dos erros que eu cometo. Eu acredito nesse Deus manifestado em Jesus, que tem um carinho enorme pelos mais frágeis. Um Deus misericordioso que tem uma capacidade enorme de acolher os que a gente geralmente não acolhe. Então não poderia ser diferente o meu olhar. Não poderia ser diferente a minha presença na vida das pessoas. Padre Fábio, me chamo Emanuele, tenho 17 anos. Faz 2 anos que meus pais se separaram. E a partir de então comecei a perceber que fiquei uma pessoa negativa. Sempre me pego pensando que nunca encontrei uma pessoa que vai me amar de verdade. E com isso vem abaixo a autoestima. Acho que as pessoas nunca vão me achar bonita. E eu sofro com isso, padre. O que eu posso fazer? Minha filha, a leitura que nós fazemos de nós é absolutamente importante para a gente receber a leitura que o outro faz de nós. Seria muito cruel da minha parte esperar que o outro me ofereça aquilo que é minha obrigação oferecer-me. Então, às vezes, Emanuele, nós temos dificuldade de prosseguir a vida, é porque nós estamos esperando que o outro nos traga, que o outro nos prepare o que nós deveríamos preparar. Então, qual é a primeira realidade a ser curada? Tomar uma distância do casamento de seu pai e da sua mãe que não deu certo e tentar entender que isso não é uma regra para você. Que às vezes, quando eu vejo o fracasso do casamento dos meus pais, eu tendo naturalmente a pensar que o meu também será uma experiência fracassada, porque é o exemplo mais próximo que nós temos de nós. Então é preciso lavar essa roupa suja. É preciso reorientar essa visão. Sim, tá certo, eu terei sempre mais facilidade de interpretar o mundo a partir daquilo que está sendo oferecido a mim. Então eu interpreto o casamento a partir do casamento mais próximo que eu tenho. Se o do meu pai e da minha mãe não deu certo, eu tendo a pensar que os casamentos serão todos como os deles. Não, deles. E não. Sabe, permita que essa impressão vá embora. Olhe para outros modelos que deram certo. Sem a visão romântica, por favor, né? O casamento só pode dar certo à medida em que nós lutamos diariamente por ele. E foram felizes para sempre. Não existe isso, não. E depois que você consegue ter uma visão que corresponda à realidade, você trabalha com a possibilidade de que você também experimente isso na sua vida. Amar é possível, ser amado também é possível. Mas esse amor ele só se torna uma realidade na nossa vida à medida em que nós nos abrimos a ele.
em que você se oferece diariamente uma oportunidade de amar e ser amado. O que é a autoestima? É o primeiro amor que nós experimentamos, não é? O primeiro amor que eu experimento não é pelo outro, é por mim. Tanto é que isso também faz parte da maturidade. Quando você é capaz de ir abrindo mão daquele excesso de amor por você, que é próprio da criança, porque a criança não é capaz de se dividir, ela não tem maturidade emocional, afetiva, cognitiva, para poder dar-se a alguém. Então ela é imatura, e é direito dela ser imatura, porque ela está naquela fase. Mas à medida em que ela vai crescendo, ela vai percebendo que ela pode oferecer-se aos outros, que ela não precisa somente receber. Então a autoestima é o equilíbrio daquilo que você se oferece e daquilo que você oferece ao outro. Não existe amor em si mesmado. A autoestima nunca é um amor solitário. O amor que eu tenho por mim é sempre na partilha com o outro, mas eu tenho que ter amor por mim. Porque senão eu fico me doando sem me oferecer. E aí naturalmente eu vou criando uma derrocada para mim. É por isso que a maturidade, ela vai me levando a compreender que no exercício do auto-amor, eu aprendo a amar o outro. E também no exercício do amor ao outro, eu acabo voltando ao amor que eu preciso ter por mim. Então, Emanuele, essa cura não é só você que precisa. Não pense que é só você que sofre desse desânimo. Não. Muitos de nós sofremos desse desânimo. Ou muitos de nós experimentamos esse fracasso de não sermos suficientemente amados por nós. Sim, eu preciso amar suficientemente o ser que sou. Amar-me significa reconciliar-me com os meus limites, conhecer todas as minhas, ou tudo que eu puder das minhas fragilidades, que às vezes eu não sou capaz de conhecer tudo, mas o máximo que eu puder conhecer dessas fragilidades, para eu poder arregimentá-las, para que elas joguem a meu favor. Sim, porque até a minha fragilidade, se ela estiver sob o meu domínio, ela me favorece. É como eu dizia no início do programa, há restrições que possibilitam. Eu sou possibilitado quando vivo as restrições de maneira sincera, de maneira honesta, de maneira justa. Então, a experiência de amar-se é o seu primeiro dever de casa. E aí, naturalmente, você vai jogando fora esse pessimismo, que pode ter sim, uma consequência da infelicidade dos seus pais. Nós absorvemos tanto dos outros, né? Eu absorvo o tempo todo das pessoas que passam por mim. Volto a dizer, o que é alcalino e o que é ácido, o tempo todo me é oferecido. Agora o problema é quando eu me ofereço o sentimento ácido. Quando eu me ofereço o pessimismo que me priva de crescer. Então todos os dias, não tem descanso isso, é diário, sem visão romântica, por favor. Deus não vem fazer por nós, o outro não fará por nós, sou eu, é você. Somos nós que temos de fazer diariamente esse exercício de escolher o alcalino, o sentimento que nos purifica, que mantém a nossa saúde e que vai nos dando condições de ir adiante, de vencer os obstáculos, que é assim que vale a pena a vida. Ela é difícil para todos nós. Eu experimento uma fase difícil e estou aprendendo com ela. Quero aprender com ela. Porque senão essa fase, ela só vai me machucar. E não é justo. Não é justo que uma fase apenas me machuque. Me machucar.
E não é justo que uma fase apenas me machuque. Crescer com a dificuldade. Estamos todos no mesmo barco, viu? Não se sinta sozinha nessa história. Eu tenho certeza que muitos que nos assistem agora vivem o mesmo conflito que você. Sim, gente que precisa se amar, se oferecer mais, para que tenha condições de oferecer aos outros. Cultivo, sabe? Amar é isso. É você se oferecer um cultivo melhor. É você se permitir a experiência da beleza através de um livro, através de um bom filme, através de uma boa conversa. Eu particularmente, minha gente, uma das coisas que mais me encantou é que Israel, a Palestina, né, essa divisão que existe ali, o território, todo o território de Israel, digamos assim, ele é marcado por uma contradição tão bonita, tão venturosa, digamos assim, tão cheia de destinos, né? É no meio de um deserto. Quando nós estávamos em Jericó, por exemplo, que eu abri a janela do quarto, eu fiquei encantado com a visão que eu tive. Um deserto imenso, mas ali no meio um oásis. Constantemente vendo aquela mistura de deserto e terra florida. E eu ficava, como é que pode, no meio de tanta secura, alguma coisa tornar-se tão verde? Aquelas frutas tão coloridas, tão cheias de cores, tão cheias de vida, no meio do deserto. O mistério é que no meio daquela terra seca e árida, existem pequenas mangueiras, canalizando aquilo que eles chamam de irrigação de gota. A irrigação de gota é um sistema de irrigação desenvolvido por eles, porque eles têm muito pouca água. Eles não têm abundância de água. Então a pouca água que eles têm, eles cuidam e fazem de tudo para que aquela água possa chegar aos lugares secos. E daquela caixa saem então as pequenas mangueiras, levando no meio do deserto a água, que de vez em quando solta uma gota, numa programação de às vezes 45 segundos, 1 minuto. É uma gota só. Não é muita água. É uma gota que sai daquela mangueira, cai na terra. E o milagre de ser constante, esta pequena gota, vai fazendo com que a terra se torne fértil. Mesmo no meio de um deserto imenso, é possível ter aquela plantação maravilhosa por causa da constância de uma gota que não deixa de cair. Há um mistério maravilhoso em tudo isso, não é verdade? Porque na nossa vida muitas vezes é a mesma coisa. Quantas vezes você também passa pela experiência de ter um deserto dentro de você? E quantas vezes você também ficou sem respostas? Como é que eu vou deixar, ou melhor, como é que eu vou transformar esse deserto em terra que possa ser plantada? Como é que essa terra árida vai sair da condição de árida para se tornar fértil? Quem sabe a gente olhando ali, como é que eles resolvem o problema da seca, o problema da aridez da terra, nós possamos descobrir um jeito também. Se deixarmos cair uma gota, por menor que seja, ela já faz a diferença. A constância daquela gota vai transformando o que é árido em realidade fértil. No nosso coração, muitas vezes árido, se a gente deixar cair aí uma gota de perdão, uma gota de amor, coisas pequenininhas. Às vezes a nossa tristeza é imensa, mas existem gotas de alegrias que nós podemos cultivar. Existem pequenas atitudes, pequenas gotas, que se a gente faz, o milagre da fertilidade volta. Acontece. Assim como lá naquela terra tão seca, é possível ver plantações maravilhosas. A mesma coisa nós precisamos fazer. O tempo todo, nós precisamos jogar na aridez da nossa vida uma gotinha de esperança, que somada a outras pequenas gotas de esperança vão trazendo transformação. Nenhuma transformação é da noite para o dia. Tudo na vida humana é processual, isto é, fruto de um processo.
Ninguém se torna bom da noite para o dia, da mesma forma como ninguém se torna ruim da noite para o dia, não. São os processos pequenos que nós vamos vivendo, as escolhas que nós vamos fazendo, é que vão transformando aquilo que a gente é. São as pequenas escolhas que vão constituindo as grandes realidades da nossa vida. E pode observar, grandes destruições acontecem por causa de pequenos descuidos. Grandes acidentes acontecem por causa da somatória de pequenos descuidos. Eu me recordo quando caiu aquele avião da Gol, lá no meio da mata, né? Muita gente perguntava qual foi a causa da queda. E eu ouvi um especialista dizendo, olha, a queda de um avião não é fruto apenas de um fator. São inúmeros pequenos fatores que, quando juntos, geram a catástrofe, a tragédia. A tragédia, ela nasce de pequenos descuidos. Assim como há muitos anos atrás, um avião de uma grande companhia aérea, porque o piloto distraiu, digitou a rota errada, ao invés de pousar em Belém, ele saiu lá no Xingu. Foi parar lá no meio daquela mata, totalmente o lado oposto para o qual ele deveria ter ido, por causa de um descuido. Minha gente, na nossa vida, a mesma coisa acontece. Se a gente não cuida, na hora que a gente digita a rota do nosso voo, nosso avião vai para um lado completamente oposto para o qual deveria ir. São os descuidos que mudam a rota da nossa vida. Às vezes mudando para coisas boas, às vezes mudando para coisas terríveis. O dia que você descuida da sua família, da sua casa, pode ter certeza, é bem provável que mais cedo ou mais tarde, o descuido de hoje somado ao descuido de amanhã, ao descuido de depois de amanhã, ou de ontem, resulte em realidades muito tristes. Aquilo que você deixa de fazer pelo seu filho hoje, vai somando-se a outros descasos, a outros. Daqui a pouco você perde o controle da vida do filho. Porque educação é isso, né? É o processo miúdo, constante de todo dia, toda hora você dedicar-se àquele que precisa de você. Amar é assim. Não adianta você amar o seu filho profundamente hoje, se amanhã você o despreza. Não adianta você dar um grande presente ao seu filho hoje como prova do seu amor. Não, isso não muda a cabeça nem o coração dele, não. E nem adianta você passar anos e anos e anos distante do seu filho, depois chegar com os braços cheios de presente para conquistá-lo de novo. Não adianta. O que faz a gente ser fiel aos outros é o processo constante do cuidado. Então, se você quer ter o seu filho do seu lado a vida inteira, cuide dos pequenos detalhes, cuide das pequenas gotas. Se você quer que o seu casamento dê certo, cuide dos pequenos cuidados de todos os dias, dos pequenos detalhes todos os dias. É isso que faz a gente ser constante, é isso que faz a gente dar certo. Não existe fórmula de sucesso para a vida humana, não. Não tem um livro que você possa ler e que a sua vida vai mudar. Não. É todo dia, toda hora você descobrir onde é que você precisa colocar o seu empenho, o seu cuidado. É a gota caindo na terra. E às vezes um cuidado parece que não vai fazer diferença, mas vai, porque ele vai sendo uma somatória. Ele vai se juntando a outros cuidados. E esses outros cuidados, quando somados, eles geram uma atitude, geram um jeito de ser. E o que mais vale na nossa vida é a gente transformar o nosso jeito de ser, a nossa atitude. E essa transformação só virá a partir do momento que nós observarmos as pequenas coisas. Sua participação é crucial. Compartilhe suas ideias nos comentários. Inscreva-se para mais inspiração e convide outros a fazerem parte dessa jornada de crescimento.